Olá, meu nome é Verônica Schmidt e hoje eu vou falar sobre licenciamento ambiental. Esta é uma aula para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é produzida com o apoio do Grupo de Estudos em Agronegócios. Aspecto ambiental é um dos primeiros conceitos que nós vamos ter que conversar para podermos falar sobre licenciamento. A norma ISO 14001 da ABNT define aspecto ambiental como elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. O conceito empregado pela ISO 14001 não é suficientemente amplo para a definição dos aspectos ambientais, pois só as organizações, não só estas, mas também grande parte das atividades humanas têm elementos que podem interagir com o meio ambiente e, desta forma, causando aspectos ambientais. Nesse sentido, o aspecto ambiental pode ser entendido como as ações humanas que interagem com o ambiente, causando impacto ambiental, onde uma mesma ação pode assumir vários aspectos e causar diferentes impactos. A questão do impacto ambiental significa que qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas, que direto ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Isso é considerado impacto ambiental ou conceituado como impacto ambiental pela resolução do CONAMA de 1986. Já risco ambiental, quando se fala sobre risco, os conceitos de risco têm sido utilizados em diversas ciências e ramos do conhecimento e adaptados segundo casos em questão. Nessas situações, frequentemente, o termo risco é substituído ou associa-se a potencial suscetibilidade, vulnerabilidade, sensibilidade ou danos potenciais. Entretanto, considera-se risco como a probabilidade de que um evento, esperado ou não, se torne realidade. Risco ambiental não pode ser confundido como anúncio de um fato a ser ocorrido ou acontecido numa hora específica. O risco não expressa uma corrente de determinações que conduzam necessariamente a um resultado prognosticado. Por isso, falar sobre riscos no campo ambiental tem sempre o caráter de um alerta que mobiliza argumentativamente a imaginação de movimentos lineares que levam impreterivelmente à catástrofe, ou pelo menos a um dano irreparável. Nesse sentido, pensando-se, e se nós não fizermos alguma coisa? Os riscos podem ter classificados de três formas, ou de três modelos. O risco natural é a denominação preferida para fazer referência àqueles riscos que não podem ser facilmente atribuídos ou relacionados à ação humana. Risco tecnológico. A abordagem desse tipo deve levar em conta fatores do processo de produção, como recursos disponibilizados, técnicas e maquinários disponíveis no processo de trabalho ou no processo de produção. E, por fim, o risco social. A maior parte dos riscos, quer nos atenhamos às suas causas sociais, quer atendemos para suas consequências humanas, enquadram-se como um risco social. Os riscos sociais são distribuídos ainda ou subdivididos em riscos endógenos, que são aqueles relacionados aos elementos naturais e às ameaças externas, como terremotos, epidemias, secas e inundações. Os riscos exógenos, relacionados diretamente ao produto da sociedade e às formas de política e administração adotadas, como o crescimento urbano, a industrialização, formação de povoamento, densidade excessiva de alguns bairros. E risco antropogênico são aqueles originados a partir da condição humana de ser social enquanto culturalmente ou cultural e ser econômico enquanto produção ou reprodução da natureza. Além disso, existem os riscos construtivos, que têm relação com as transformações espaciais, e os riscos produtivos, que têm relação com as atividades econômicas e não econômicas. Considera-se, então, risco ambiental o resultado da associação entre riscos naturais e riscos decorrentes de processos naturais, agravados pela atividade humana e pela ocupação do território. Licenciamento ambiental
é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais, regulamentadoras e normas técnicas aplicadas a cada caso. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Os tipos de licença podem ser subdivididos em licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia é concedida na fase preliminar ou de planejamento do empreendimento em função do porte ou atividade e do potencial poluidor. A licença de instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo com as especificações constantes no projeto aprovado pela licença prévia. A licença de operação autoriza a operação da atividade após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação do empreendimento. Em alguns municípios, é possível, em função do porte e do grau de poluição do empreendimento, ser utilizada uma licença única. Esta, então, é emitida para aquelas atividades com porte mínimo ou pequeno e grau de poluição baixo ou médio, e é emitida na fase de planejamento, instalação, operação e situações de obtenção de alvará de funcionamento. As etapas do licenciamento ambiental, apresentadas aqui nesse framework como sendo aquelas que seriam realizadas pelo empreendedor e aquelas etapas realizadas pelo órgão ambiental, seriam as seguintes. O empreendedor identifica o tipo de licença que ele quer requerer, em função do tipo de empreendimento, do tipo do porte, então, do empreendimento e do potencial poluidor. A fase de licenciamento prévio, licença de instalação, licença de operação. Ele identifica o órgão licenciador, se é municipal, estadual ou federal, de acordo com seu porte e potencial de poluição. Coleta os dados e documentos necessários, preenche o requerimento da licença e, posteriormente, então, formaliza a abertura do processo. A partir daí, o órgão ambiental analisa os documentos, realiza uma vistoria do empreendimento, inicialmente para licenciamento prévio da região, da área, do projeto como um todo. Após essa vistoria, se houver a necessidade de complementação de material, então alguma solicitação para ser atendida, se essa solicitação é atendida, é realizada nova vistoria, e se não houver necessidade de nenhuma complementação, a empresa recebe a licença. As licenças têm prazos de validade, e esses prazos vão depender muito em função do tipo de empreendimento em relação ao seu porte e potencial poluidor. De um modo geral, a licença prévia ela é estabelecida no cronograma do projeto e ela tem uma licença de até 2 anos, então, para todo o início do processamento. A licença de instalação até 3 anos e, posteriormente, quando o empreendimento recebe a licença de operação, para iniciar o seu funcionamento, essa licença tem validade de 2 a 10 anos, dependendo do porte, do potencial poluidor e principalmente dos planos de controle ambiental a serem realizados pela empresa. Em sites dos órgãos licenciadores, como é o caso aqui da FEPAM, é possível encontrar todos os aspectos relacionados à legislação ambiental do município, do estado ou federal, as questões relacionadas ao licenciamento ambiental e ainda monitoramento da qualidade ambiental. No caso
No caso da FEPAM, no Rio Grande do Sul, o monitoramento ambiental apresenta informações sobre a qualidade da água e do ar a partir de levantamentos e medições realizadas pela FEPAM. Essas informações, além de direcionar as ações de licenciamento ambiental, têm também a finalidade de informar a qualidade do ambiente do Estado. Os dados de monitoramento da qualidade de água estão organizados por regiões hidrográficas. Este é um fator importante, principalmente se o empreendimento estiver em uma região hidrográfica que tenha potencial poluidor bastante elevado. No município de Porto Alegre, como é um município que apresenta uma região rural-urbana, existe a possibilidade de empreendimentos agro-silvo-pastoril, e existe toda uma orientação a respeito do que é necessário para que isso seja realizado pelo município, esse licenciamento. E, além disso, existe todo um esclarecimento a respeito de quais os empreendimentos que poderão ou necessitarão pedir licenciamento. E se a gente pensar do ponto de vista de medicina veterinária, todos os clínicas veterinárias, hospitais veterinários, pet shops e agropecuárias necessariamente precisam licenciamento ambiental, dependendo do seu porte e do seu potencial poluidor. As atividades agropecuárias e correlatas sujeitas ao licenciamento ambiental estão aqui apresentadas numa listagem, e é possível perceber que todos os processos de produção animal, como de pequenos animais como punicultura ou avicultura, incubatórios, criação de suínos, animais de médio e grande porte, piscicultura, carcinocultura, ranicultura, produção de alevinos, todos requerem licenciamento ambiental. Ainda no site da FEPAM, é possível encontrar todas as informações necessárias para que seja realizado o licenciamento ambiental de um empreendimento. Aqui no caso, a aquacultura, e todos, clicando neste link, é possível então ter acesso a todos os tipos de documentos necessários, todos os materiais necessários para que seja iniciado o processo de solicitação de licenciamento ambiental. Ainda no site da FEPAM, existe uma tabela na qual é apresentado todos os ramos do processo produtivo, o potencial poluidor que cada um deles apresenta e o seu porte, mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional. Todos os empreendimentos de porte mínimo e pequeno, em modo geral, são atendidos pelo município. O município é o órgão licenciador. De médio e grande porte é o Estado, o órgão licenciador é estadual. E aqueles empreendimentos de porte excepcional, então, são licenciados pelo órgão federal. Além do porte e do potencial poluidor, o que deve ser levado em consideração se é o município, o Estado ou a federação que faz, o órgão federal que faz o licenciamento, tem uma relação direta com a capacidade de região a ser atendida ou ser poluída. No caso de um estabelecimento de porte mínimo pequeno, ainda centralizado, localizado em um pequeno município, sem que a sua poluição afete outros municípios, afete outras regiões, ele sim vai receber o licenciamento pelo município. Ainda assim, se ele for de pequeno ou médio, de pequeno ou mínimo porte, mas o potencial poluidor que ele tem pode abranger, além da sua localização, outro município, então sim é o Estado que vai ser responsável. Se ele for um empreendimento de licenciamento estadual, mas que tenha potencial de poluição para além do Estado ou para além do país, como é o caso em empreendimentos de fronteira com o Uruguai, com a Argentina ou com o estado de Santa Catarina, esses empreendimentos necessitam ou são direcionados para o licenciamento, então, pelo órgão federal, pelo CONAMA, ou pelo IBAMA. Ainda no site da FEPAM, são apresentados todos aqueles municípios que são aptos a realizar, então, licenciamento no município.
Alguns municípios têm o potencial ou a capacidade ou são aptos a realizar o licenciamento ao invés do FEPAM, em consonância com o FEPAM. E não somente aqueles de porte mínimo ou pequeno, mas também os de médio porte, eles poderão ser fiscalizados ou avaliados pelos técnicos do município, auxiliando no trabalho ou no licenciamento realizado pelo órgão fiscalizador ou órgão licenciador estadual. Para falar um pouquinho sobre legislação ambiental, existem os instrumentos de avaliação ambiental. Então, entre estes estão os estudos de impacto ambiental, que são ferramentas importantes no processo de licenciamento ambiental, qualificando e, sempre que possível, quantificando os impactos ambientais de empreendimentos e atividades. Entre esses encontram-se, então, o EIA-RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental, seguido por um relatório de impacto sobre o meio ambiente. O EIA é um instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir os estudos de concepção, localização, instalação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significado degradação ambiental. O RIMA, por sua vez, é a parte mais visível do procedimento de avaliação, devendo ser apresentado de forma clara e concisa. O RIMA reflete as condições do estudo de impacto ambiental, permanecendo à disposição do público em geral, principalmente em relação a bibliotecas e as consultas públicas. O que é, então, um EIA-RIMA? De acordo com a FEPAM, o EIA-RIMA é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que foi instituído por uma resolução do CONAMA, e as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas significativo potencial de degradação ou poluição poderão ou dependerão desse estudo prévio de impacto ambiental e do respectivo relatório de impacto ambiental para receber o seu licenciamento. Neste caso, o licenciamento ambiental apresenta uma série de procedimentos específicos, inclusive realização de audiências públicas, e envolve diversos segmentos da população interessada ou afetada pelo empreendimento. O EIA e o RIMA ficam à disposição do público que se interessar na biblioteca da FEPAM, e o EIA-RIMA deverá estar presente de acordo com o termo de referência que constitui um dos documentos de orientação quanto aos procedimentos a serem seguidos na elaboração do licenciamento ambiental de um empreendimento e previamente acordado entre a FEPAM e a equipe contratada pelo empreendedor para a elaboração deste documento. Qual a diferença entre um EIA e um RIMA? EIA é responsável por dizer a respeito da coleta de material, análise e bibliografia utilizada, bem como estudos das prováveis consequências ambientais que podem ser causadas pelo empreendimento. Este estudo ele tem por finalidade analisar os impactos causados pela obra ou pelo empreendimento, propondo condições para sua implantação e qual procedimento que deverá ser adotado para sua construção. Já o RIMA, por sua vez, é um relatório conclusivo que traz os termos técnicos para esclarecimento, analisando o impacto ambiental. Este relatório é responsável pelos levantamentos e conclusões, devendo o órgão público licenciador analisar o relatório e observando as condições do empreendimento. O EIA-RIMA pode ser obtido o seu mecanismo de construção e elaboração no portal do licenciamento da FEPAM, onde existe um manual de licenciamento que explica exatamente como ele deve ser elaborado e que aspectos devem ser obedecidos. E além disso, neste site é possível ter acesso a todas as audiências públicas agendadas em função dos licenciamentos ambientais de grandes obras. Entre os instrumentos de avaliação ambiental estão o RIA, ou Relatório de Impacto Ambiental, e um documento síntese. Este é um instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir estudos simplificados, a fim de avaliar as interações da implantação ou da operação de uma atividade efetiva ou potencialmente causadora de degradação ambiental.
O RIA deve ir acompanhado de um documento síntese, à semelhança do RIMA, e aplica-se o RIA a todas as atividades ou empreendimentos não contemplados na situação anterior de EIA-RIMA e que necessitem procedimentos de investigação dos meios físicos, biológicos e antrópicos ou em apenas um deles. Isso tem uma relação direta com a questão do porte do empreendimento e do potencial risco de impacto ambiental. Alguns instrumentos de avaliação são utilizados ao invés, então, do RIA ou pelo próprio empreendedor para uma avaliação melhor do processo que ele vem realizando, e um deles é o FMEA. Esse processo ele foi inicialmente estabelecido para a área de engenharia mecânica, principalmente automotiva, buscando detectar falhas antes da produção de uma peça ou um produto, buscando aumentar a confiabilidade do processo ou do sistema. Então, é uma forma de avaliar para reduzir rejeitos, falhas ou problemas durante o processo de produção. Para isso, se utiliza uma planilha, né, onde são registrados os aspectos ambientais neste processo produtivo. De cada aspecto ambiental, qual o impacto gerado, possível impacto, a gravidade deste, e cada uma dessas avaliações, ela recebe pesos de 1 a 10, valorização de 1 a 10, e a partir destes valores vai ser possível estabelecer o índice de impacto ambiental e a partir daí priorizar quais seriam as primeiras ações a serem desenvolvidas ou os primeiros problemas a serem sanados dentro de um processo produtivo para reduzir, então, o seu potencial de erro, o seu potencial de produção, de poluição durante o seu processo. Então, em relação ao impacto ambiental, é mensurada a gravidade. Mais adiante vou mostrando cada uma dessas planilhas. Das causas potenciais decorrentes desse impacto, ou que causem esse impacto, a ocorrência, de quanto em quanto tempo, a forma de controle a ser proposta, a ação, se existem ou não, a ação recomendada, a frequência para tantas, e a partir daí, então, a gente teria a priorização de cada atividade a ser realizada. Então, em relação à gravidade do impacto, né, ela vai valer 1 se ela for dificilmente visível e valerá 10 se sofrer sérios riscos ao ambiente e à saúde das pessoas nos arredores da empresa. No caso da ocorrência, 1 se a ocorrência for improvável, 10 se ela sempre ocorrer. Na questão da detecção, se ela for de rápida detecção e solução rápida, ela recebe pontuação 1. Mas se não tiver detecção ou se for sem resolução, não tiver controle sobre esse problema, ele recebe pontuação 10. Facilidade de implementação da ação. Então, a ação recomendada. Se ela não existe tecnologia para esse ou o custo é inviável, ela recebe 1. Se ela tem mínimo custo e o benefício é de retorno imediato, então ela recebe pontuação 10. A partir daí, então é feita o somatório de todas essas pontuações e se chega então a um índice de impacto ambiental para cada atividade e a partir daí então se toma a ordem de priorização para realização ou observação dos problemas, correção dos problemas. Aqui um exemplo bastante simples para ser entendido. A questão de tomar banho como um processo de ação. O efeito seria a demora no banho. A gravidade estaria relacionada à nota de 1 a 10, nesse caso considerado 9. A causa básica para essa falha pode ser ou pequeno fluxo de água no banheiro ou um chuveiro sem pressão, então também a pontuação. O meio de detecção, se ele existe ou não, e a partir daí a sua pontuação. E neste caso, utilizando esses valores, se chega ao índice de risco. Então, pela multiplicação de cada um desses valores. A partir daí se tem, então, um índice. E a partir desse índice é possível, então, priorizar quais seriam as medidas
prioritárias a serem tomadas em relação a resolver o problema demora no banho. Além da planilha anterior, existe também a possibilidade de, dentro do FIMEA, trabalhar com uma planilha 5W2H, que fazem as perguntas: o que deve ser realizado, por quê, quem deverá, quando deverá ser realizado, onde, como e quanto custará. Essa planilha, ela vem em decorrência da planilha anterior, quando eu priorizo os processos a serem realizados e a partir daí eu estabeleço como. Então, como, quem, quando, onde vai ser realizado e quanto isso vai custar para a empresa. Então, aqui tem uma tabela passo a passo de como a gente estabelece cada um desses 5 W2Hs, né, decidindo quais as perguntas que se faz para preencher essa planilha. Tá? Também é uma planilha. E a partir daí, então, se estabelece um cronograma de realização de atividades para correção de problemas existentes durante o processo. A Embrapa, há uns anos atrás, lançou um programa para avaliar o uso de tecnologias na produção. Então, para avaliar a questão do impacto pelo uso dessa eficiência tecnológica. Esse é um programa que foi utilizado em algumas publicações, mas ele requer uma grande variedade de informações e de parâmetros a serem avaliados para mensurar, então, o potencial impacto. Ele já foi reavaliado, refeito, reorganizado, mas ainda assim ele não tem sido tão utilizado como se esperaria que ele fosse. Aqui são apresentadas as referências utilizadas nesta apresentação. Eu espero que ela tenha sido útil e voltaremos a nos ver em breve.